Oi, gente, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um workshop daqui da Share. Vou começar me apresentando. Eu sou a Mari, eu acabei de entrar aqui para o time da Share como professora de Power BI. E um pouquinho da minha história, eu sou de São José dos Campos, São Paulo, e atualmente moro aqui em Tampa, na Flórida. Eu me mudei para cá em 2019 para fazer faculdade na University of South Florida, USF, e eu me formei ano passado, em maio, em engenharia química, e desde então eu estou trabalhando na Black Veatch, que é uma empresa de consultoria de engenharia que atua em vários setores, e atualmente eu trabalho como analista de Business Intelligence no departamento de projetos governamentais e de meio ambiente. Eu comecei na empresa como estagiária em janeiro de 2022 e durante todo o meu estágio eu mexia muito com SQL, Power Apps, Power Automate, toda essa parte de os aplicativos da Microsoft, muita coisa de database também. E agora, desde que eu me formei, eu voltei full-time para a empresa em julho do ano passado. Eu tô bem mais focada em Power BI. Eu acho que eu passo tipo 30 horas por semana trabalhando com dashboards para diversos projetos na empresa, então é bem focado assim no Power BI. E é isso que me traz aqui hoje. A gente vai aprender a como construir um dashboard do zero usando o Power BI. Eu vou começar compartilhando uns slides aqui só para a gente começar a nos inserir nesse mundo do Power BI. Então, vou começar com a pergunta principal: o que é Business Intelligence e Power BI? Inclusive, caso não saibam, o BI de Power BI vem do nome Business Intelligence, da abreviação. E o que é Business Intelligence? Então, de uma forma bem resumida, é esse processo aqui que a gente chama de ETL, que em inglês é Extract, Transform and Load. Então, basicamente, é o processo de extrair os dados de algum source, de alguma origem, que pode ser o Excel, o SQL ou dados de laboratório de alguma empresa, que no caso é o meu caso no meu trabalho. E depois que a gente extrai esses dados, a gente transforma eles em alguma database ou até mesmo dentro do Power BI, que é mais na parte de back-end. Quando eu falo back-end, eu quero dizer, tipo, atrás das cortinas, sabe? O que acontece por trás de todos esses gráficos e visuais que a gente vê no final do dashboard. E aí, depois que a gente passa por essa parte de transformar, a gente passa para o passo que é de carregar esses dados, que é a parte ali load, que também é feito no Power BI. E aí é aí que a gente vê os visuais e tudo bonitinho. Ah, e aí depois que você passa por esse processo de ETL, você começa a construir os seus visuais, como a gente pode ver nesses exemplos que eu coloquei aqui. E com tudo isso, com esses novos gráficos, de forma bem bonitinha, a gente consegue ter uma visão geral de todos os seus dados, tanto históricos quanto atuais. Você consegue ver melhor o que está acontecendo ali nos seus processos, tomar decisões melhores. E além de tudo isso, você também consegue ter mais insights sobre o que está acontecendo ali no assunto que você está fazendo a sua análise. Então, de forma bem resumida, isso é basicamente o coração do Business Intelligence e o Power BI é a principal fonte assim de todo esse trabalho. Então, agora bem rapidinho eu vou mostrar como o Power BI looks like, como é a interface. Eu coloquei screenshots aqui nos slides porque no meu computador eu não tenho Windows, então eu não consigo baixar o Power BI Desktop no meu computador. Então vocês vão ver que eu vou usar o Power BI Online para construir o dashboard de hoje, que é um pouco diferente da versão do desktop. Se você tiver Windows e se você tiver baixado já Power BI Desktop, tá perfeito, é 1000 vezes melhor. E, enfim, inclusive no meu trabalho eu só uso a versão desktop. Então também vai ser um aprendizado para mim fazer essa live aqui no Power BI Online, porque eu não tô acostumada com essa versão, a gente fica um pouquinho mais limitado lá, mas a gente vai aprendendo juntos e vai ser bom para todo mundo. Tá, então começando aqui com a interface do Power BI. Como eu falei, os prints que eu vou usar aqui nesses slides são todos da versão do desktop. Então, assim que você abre o Power BI, é essa visão que você tem. Vou começar explicando aqui do canto esquerdo. Você tem basicamente três tipos de visões principais no Power BI. A primeira é essa visão do relatório, que é esse print aqui de agora. Aí você também tem a opção de ver as áreas de dados e relacionamentos.
Aqui, começando pela parte de relatório, aqui em cima você tem o menu principal para acessar os recursos do seu dashboard. Então, por aqui você consegue importar os seus dados, então, tipo, conectar com um arquivo do Excel ou conectar a uma base de dados do SQL, por exemplo. Por aqui também você consegue acessar o Power Query, que é tipo mais ainda por trás das cenas do Power BI, que eu vou mostrar nos próximos slides também. Você consegue adicionar novos visuais, caixas de texto e tudo mais, e controlar interações também entre os visuais na sua página. Aí aqui, indo para o canto direito, a gente tem as visualizações. Então, por aqui também você consegue adicionar os seus visuais na sua página. E assim que você adiciona visuais e clica neles para começar a editar e brincar com eles, esse painel ele também se expande para você ter todos os recursos de editar cada visual na sua página. E aí, aqui mais para o canto direito é a parte de dados. Então, todas as tabelas que você importar no seu dashboard e as medidas que você for criando conforme você for construindo vão aparecer aqui nesse canto direito. E aí, indo para a próximo tipo de visualização que você tem no Power BI, é essa parte aqui de dados. Então, vou começar daqui do canto direito agora para ficar mais fácil de entender. Como eu falei aqui, na direita você tem acesso a todas as suas tabelas e medidas. Então, nesse caso desse print, eu só tinha essa tabela. E assim que você clica em algo aqui, nessa parte aqui do centro, vai aparecer aquela tabela. Então, nesse caso, eu cliquei nessa tabela que se chamava Financials. E aí, aqui no meio aparece todas as colunas, todas as linhas. É basicamente uma réplica do que você tem na sua base de dados, que é de onde esses dados estão vindo. E aí, aqui em cima, vocês podem ver que mudou um pouco a interface. Aqui, quando você clica numa tabela, essa nova tab abre e aqui é ferramentas de tabela. E é basicamente só isso mesmo. Por aqui você consegue manipular um pouco as suas colunas. Você não tem tantos recursos, mas, por exemplo, você quer, sei lá, sword, descendente ou ascendente. Eu acho que é assim que fala em português. Enfim, você consegue manipular um pouquinho aqui o jeito que você vai visualizar esses dados no seu dashboard. Então, essa parte aqui de dados é para você ver realmente como está a sua data. E aí, por último, é a visão da área de relacionamentos. Eu também vou falar um pouquinho no final, daqui desses slides o que são esses relacionamentos, mas basicamente é as relações que você tem entre as suas tabelas, como elas se conectam e conversam umas com as outras. Então, aqui, nesse caso, eu só tinha essa tabela, mas quando você tem várias tabelas, que vai ser o caso de hoje, por aqui você vem adicionando elas e você vai criando as conexões entre elas. Aqui você também tem a opção de criar várias páginas para organizar essas tabelas. Geralmente a gente trabalha com vários tipos diferentes de tabela e você não quer colocar todas as relações ali, tipo, só numa página para não ficar confuso. Então você tem a opção também de organizar cada coisa através da criação de novas páginas aqui embaixo. E aí, assim que você tem os seus relacionamentos criados aqui, você consegue controlar cada tipo de relação aqui nesse painel de propriedades. E agora eu vou mostrar a interface do Power Query. Como eu falei, esse aqui é o atrás das cortinas do Power BI. E eu vou voltar um slide rapidinho só para mostrar para vocês. O jeito que você acessa esse Power Query é por aqui. Então você está ali no Power BI normal, como eu estava mostrando. E aí se você clica aqui em Transform Data, aqui nessa aba dos queries, se você clicar aqui em Transform Data, você é levado para esta página. Então o Power BI vai abrir essa nova tela no seu computador. E aqui é o que a gente chama de Power Query. Então, vou começar aqui pelo topo. De novo, é o menu principal para acessar os recursos. Por aqui, você também consegue importar os seus dados do Excel ou qualquer outro tipo de database. Aqui você tem mais recursos para manipular os seus dados também. Então, por aqui você consegue adicionar e remover colunas, você consegue extrair coisas dessa data. Então, por exemplo, sei lá, você tem
um código, uma coluna com códigos de cada pessoa e você quer extrair, não sei, tipo, os três últimos números daquilo. Você consegue fazer isso, tipo, você clica na coluna e aí vem em transform e aí você pode falar, tipo, ah, quero extrair os últimos três dígitos. Ou, tipo, quero separar a coluna por vírgula para qualquer motivo que você tenha para fazer isso. Enfim, no geral, você consegue converter tudo isso, extrair, manipular dados. Também, às vezes, os dados vêm de uma forma meio bagunçada ou, tipo, o Power BI não identifica certo qual tipo de dado que é aquele. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha uma coluna cheia de número, mas na verdade você quer que esses números sejam tratados como tipo de texto. O Power BI ele vai dar o melhor dele para acertar esse tipo de dado que você está usando, mas caso ele erre, que às vezes acontece, você também consegue manipular tudo isso por aqui. E o jeito que você faria isso de um jeito bem fácil era só, tipo, clicar com o botão direito aqui no topo da coluna e falar, quero mudar o tipo de dado. E é isso, bem simples. Aqui na esquerda é o painel para você acessar todos os seus queries. Quando eu falo query, pode ser tanto tabelas quanto o conjunto dessas tabelas, só para vocês irem se familiarizando com os termos do Business Intelligence. Aqui, de novo, nesse caso, só tinha uma tabela, mas se você tivesse várias coisas aqui importadas, era só você ir clicando para ir visualizando aqui no meio a tabela que você selecionou. E aqui no canto direito é basicamente o jeito que o Power Query track tudo que você está fazendo aqui dentro dele. Então, por exemplo, aqui nesse caso dessa tabela, sempre vai começar com source, porque é basicamente tipo a origem de onde está vindo aquilo. E em 98% dos casos, o próximo passo também vai ser esse aqui, que é navigation. Então, depois que você importa da sua origem, você também fala tipo, ok, quero trazer essas colunas. E aí essa é a parte de navegação. E aí conforme você for mexendo aqui, tipo, adicionando coluna, removendo coluna, convertendo dados, que foi o que eu fiz aqui, change type. Tudo que você for fazendo vai aparecer aqui em applied steps. Então, é literalmente, cada passo que você dá aqui no Power Query, essa lista aqui na direita vai ficando maior. E caso você queira apagar alguma coisa, é só você clicar aqui no X e aí volta a ser do jeito que você queria. Então, por aqui é um jeito muito bom de manipular os seus dados. Caso você não consiga manipular do jeito que você queira, até antes mesmo disso, tipo na sua origem, sei lá, no Excel ou no SQL, aqui no Power Query você tem essas oportunidades de manipular ainda mais os seus dados. E agora a parte final daqui dos slides, para a gente entender realmente como que a gente vai trabalhar com Power BI. Eu preciso falar sobre todas essas coisas, porque isso aqui é tipo a base do Business Intelligence. Então, eu vou começar falando sobre tabelas de fatos e dimensões. Basicamente, quando a gente trabalha com Business Intelligence, a gente tem dois tipos de tabela, que é a tabela de fatos e tabelas de dimensões. Vou começar falando sobre tabelas de fatos. Em inglês, a gente costuma usar a expressão skinny and tall, então, basicamente, elas são mais longas e mais estreitas, como a gente pode ver na foto que eu coloquei ali do lado. E, basicamente, essas tabelas vão armazenar todas as suas informações que você está interessado em analisar. Então, tipo, eu coloquei ali observações e eventos, e na maioria das vezes elas vão ser medidas numéricas. Então, no caso de hoje, ali a gente vai ter todos os valores das suas despesas, mas também varia muito. Pode ser, tipo, como eu falei ali no começo, dados de laboratório. Então, tipo, tudo que é medido ali com o instrumento vai aparecer como número. E além de tudo isso, na tabela de fatos, além de você incluir os números ou a data que você está interessado em analisar, você também vai incluir as colunas de chaves de dimensão, que a gente chama. Então, cada categoria ali, cada número vai estar linkado com um atributo que você vai dar para ele. Quando eu falo atributo, é dimensão, é a mesma coisa. E agora eu vou falar sobre tabela de dimensões para vocês entenderem isso melhor. As tabelas de dimensões a gente costuma chamar de fat and short, elas são menorzinhas. E aqui é onde a gente armazena os atributos, os itens que são modelados
dashboard. Então, por exemplo, produtos, locais, as datas, as categorias que você usa para categorizar algo. E aqui nessa tabela de dimensão é onde você coloca o identificador da sua dimensão e a descrição da sua dimensão do lado. Então, por exemplo, no dashboard de hoje, que a gente vai mexer com despesas e tudo mais. Aqui são exemplos de três tabelas de dimensão que a gente vai usar. Então, a primeira delas aqui, uma é só para você ver os nomes das suas contas bancárias. Então, aqui nesse caso, Itaú, Bradesco, Santander. Cada nome da conta vai receber um ID que vai ser tipo o identificador único daquela conta bancária. Nesse caso, Itaú vai ser 1, Bradesco 2, Santander 3. Então, esse ID é o que a gente vai usar para conectar as tabelas de dimensão com as tabelas de fatos. Então, por exemplo, aqui na tabela de fatos você tem a descrição, o valor, a data, e aqui nessas outras quatro colunas, eu vou mostrar melhor no Excel depois para ficar mais fácil de ver, mas aqui nessas outras quatro colunas você vai ter todos esses numerozinhos. Então, você vai ter uma coluna de conta ID ali também, que é como você vai fazer a referência com essas contas que você estiver usando. E aí o mesmo se aplica para os métodos que você vai usar para pagar suas despesas e os tipos de gasto também. Então, basicamente, em resumo, tabelas de fatos elas costumam ter mais linhas e menos colunas, e ela vai crescendo ao longo do tempo. E as tabelas de dimensões elas costumam ter mais colunas e menos linhas. No caso de hoje, vocês vão ver que não tem tanta coluna assim aqui nas tabelas de dimensões, porque eu tentei deixar algo bem simples, bem fácil de entender, nada muito doido. Então, na maioria das vezes, vai ser só mesmo uma coluna pro identificador único, que é a chave, e outra coluna para descrever essa dimensão, que é o que a gente está vendo aqui. E aí, como eu estava falando sobre relacionamentos, aqui é o que a gente chama de star schema, esquema em estrela. Então, quando a gente fala Star Schema, a gente quer dizer como que a gente posiciona as tabelas ali no Power BI para fazer com que elas conversem com each other. Então, o que a gente costuma fazer, tipo, no mundo ideal, onde a sua data é perfeita, que é o caso de hoje, que eu deixei bem bonitinho, você começaria colocando sua tabela de fatos bem no meio ali da sua tela, e em volta você coloca as suas tabelas de dimensão. Você não precisa seguir exatamente esse formato, mas é que é muito mais fácil quando você faz desse jeito, porque você consegue ver, tipo, ok, aqui é o principal que eu quero, que é a sua tabela de fatos com os seus dados. E aí em volta você consegue ver tudo que está relacionado com essa tabela. E eu vou mostrar no próximo slide também, quando for para o Power BI, como a gente vai criar esses relacionamentos, eu vou fazer junto com vocês. E aqui nessa outra foto eu coloquei um outro exemplo que não é em formato de estrela, para vocês verem que também pode ser diferente. Nesse caso eu tenho uma tabela fato só também, e vocês podem ver que as tabelas de dimensões, essas três, elas vão se conectando umas com as outras. Então isso aqui varia muito de pessoa para pessoa, varia muito dos dados que você está analisando ali, mas no geral, esse aqui, no mundo perfeito, é o ideal, fazer o esquema em estrela. E aí, para o dashboard de hoje, é isso que a gente quer. Essa aqui é a meta, é isso que a gente vai construir juntos. Então, eu coloquei aqui no meio a nossa tabela de fatos, que se chama controle de gastos. E aí, em volta dela, a gente tem todas essas tabelas de dimensão. E aí, vocês podem ver que cada uma delas é relacionada com a tabela de fatos aqui no meio. E reparem também que aqui tá falando tipo um, e aí mostra a setinha indo, caminhando para a tabela de fatos aqui no meio, e aqui tem um asterisco. Eu vou mostrar também quando for para o Power BI como isso funciona, mas só para vocês saberem. Isso quer dizer que você está relacionando. Isso quer dizer que aqui na tabela de dimensão só tem uma linha para cada ID. E aqui, quando tem um asterisco, quer dizer que tem várias linhas se repetindo para esses IDs. Então, por exemplo, aqui no tipo de gasto eu só tenho duas linhas, como a gente viu. Um é fixo, dois é variável. E eu vou voltar para mostrar. Tipo aqui, esse é o tamanho da nossa tabela de tipos de gasto. É apenas isso. Um, dois, duas linhas e elas não se repetem mais. Para por aí. Porém, na nossa tabela de fatos, aqui na coluna tipo ID, esses números vão se repetir várias vezes, porque cada despesa
é associada com um tipo de gasto, certo? Então, como ela se repete várias vezes aqui e apenas uma vez aqui, é o que a gente chama de one to many. Esse é o nome da relação. Então, aqui a gente só está falando que apenas uma linha daqui vai se relacionar com várias aqui, que se repetem. E esse é o esquema ideal também. Você sempre vai querer fazer one to many caminhando da tabela de dimensão para a tabela fatos. Mas, de novo, o mundo nem sempre é perfeito e coisas podem mudar. Mas no caso de hoje vai ser assim. E por último, eu quero falar sobre a tabela de datas. Eu vou falar 99% das vezes que você for trabalhar com Power BI ou com qualquer coisa de dashboard, você vai ter uma tabela de dimensão de datas. E para gerar essa tabela de datas, existem vários códigos na internet, inclusive o que a gente vai usar aqui hoje eu peguei da internet também, e aí eu adicionei esse código através do Power Query. Hoje vocês não vão precisar se preocupar com isso, porque eu já deixei tudo montado ali, então assim que você fizer o download do arquivo do Power BI, já vai estar tudo ali para você, tanto as tabelas do Excel quanto essa tabela de datas. E aqui é como ela looks like. Então a gente tem essa coluna principal que é para um dia, para cada dia do ano. E aí você tem outras colunas falando que mês que é, o ano, é, o nome do mês, o dia da semana e tudo mais. E o que você quer fazer, sempre que você adicionar uma tabela de datas no seu dashboard, você clica aqui nela e nessa coluna que eu falei que é a principal, que nesse caso eu chamei de date, você vai querer transformar através dela essa tabela em uma tabela de datas mesmo, porque até agora o Power BI não sabe que isso são datas, certo? Então você faria isso por aqui, você clica na sua tabela e vem aqui nas ferramentas de tabela, clica em Mark as Date Table, e aí ele vai te perguntar qual coluna você quer que seja, tipo, como que a gente vai saber que isso é uma data, certo? E nesse caso você vai escolher a coluna que vai estar falando o dia, cada dia do ano. Então, nesse caso era essa daqui, como vocês podem ver, é uma linha para cada dia do ano, e aí você escolhe essa coluna para marcar a tabela como tabela de data e clica em Save. E aí você vai estar ready to go para construir o seu dashboard.